E aí, jovinhos, vamos então agora para a nossa última semana, né? As aulas 9 e 8. E a gente vai resolver nossa última listinha aqui do YouTube, que é a lista 5. Né? Então agora nós iremos falar de função exponencial. Né? Para finalizar aí, como eu tinha dito, nosso mini curso, né, de funções, foi função do primeiro grau, função do segundo grau e agora exponencial. Então eu botei aqui, ó, aqui iremos trabalhar com funções em que a variável está no expoente e que obedeça a certas condições e formatos. Essas condições e formatos nós vamos ver daqui a pouquinho no tópico de função. Como o expoente será um tópico importante agora, é preciso saber as propriedades de potência. Então eu não sei como você está com as propriedades de potência, né, que isso é matemática básica, coisa que a gente viu no fundamental, mas eu sempre parto do ponto que a gente não lembra tudo que a gente deveria saber na matemática, né? Porque se a gente lembrasse tudo que a gente deveria saber, matemática não era um grande problema. Então eu vou aqui fazer uma revisãozinha bem rápida de propriedade de potência com você. Mas se você já souber disso, você pode pular logo para os próximos vídeos que já falam de função, gráfico, já coisas mais para frente, né? Então vamos lá. Primeiro, quando a gente imagina a potência de um número, normalmente o que vem na cabeça é a gente pegar um certo número, por exemplo, 2, e elevar ele a um expoente. E normalmente imaginamos um expoente inteiro, né? Por exemplo, 2 elevado a 5. O que significa 2 estar elevado a 5? Significa que o 2 foi multiplicado por ele mesmo 5 vezes, né? Então eu fiz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Isso que significa 2 na quinta potência, né? Assim que a gente lê. Então, esses caras aqui, eles têm alguns nomes, né? Veja que se você efetuar essa multiplicação, nós chegaremos em 32, né? Porque 2 elevado a 1 é 2, vezes 2, 4, 8, 16, 32. Esses caras aqui têm os nomes. Então, esse 2 aqui a gente chama de base, né? O cara que está embaixo ali. Isso é a base. Esse cara aqui é o nosso expoente. Quem está elevando, né? O 5 seria o expoente da base 2. E esse cara aqui é a potência. A potência, no caso, seria nossa resposta, né? Então, isso daqui é o básico, né? Claro, daqui a pouco a gente vai ver o que acontece quando esse expoente não é um número inteiro, é uma fração, tipo 0,5, né? 0,5, um número decimal, que a gente pode escrevê-lo em forma de fração, 1 sobre 2. E aí tem uma propriedadezinha para isso. Então, isso aqui é uma revisão rápida, então vamos começar com as duas primeiras propriedades. Então, um produto de mesma base, né? Então, o que a gente faz quando a gente tem um a elevado a x vezes um a elevado a y, né? Então, a gente repete a base e soma os expoentes. Eu sempre sugiro para os alunos que eles escrevam essas frases, né? Produto de mesma base, repete a base e soma os expoentes, porque normalmente essas frases elas colam mais na nossa cabeça do que essa imagem aqui, né? Do que esse negócio aqui com letras e tal. Então, se eu tenho aqui um 3 ao quadrado e 3 ao cubo, eu poderia efetuar cada um, né? 3 ao quadrado é 9, 3 ao cubo é 27, aí fazia 27 vezes 9. Ou eu poderia repetir a base, que é 3, e somar os expoentes. 2 mais 3 é 5. Né? Então, 3 elevado a 5 seria a mesma coisa que 9 vezes 27. Quase sempre a gente está interessado só nisso aqui, né? A gente não está interessado em saber quanto que é 3 elevado a 5, né? Quanto é que vale esse número. Então, essa é a primeira propriedade. Quando eu tenho um produto com a mesma base, eu vou repetir essa base igual e irei somar os expoentes. E o que acontece quando eu tenho um quociente de mesma base? A ideia é muito parecida, né? Eu vou repetir a base, só que ao invés de somar os expoentes, eu irei subtrair. Né? Então, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, fica 3 menos 2. Isso aqui vai ficar 3 elevado a 1, né? Que é o mesmo que 3. Então, note aqui nessa segunda propriedade uma coisa importante. O expoente que fica com menos, né, é o expoente de baixo, obrigatoriamente. Tá? Aqui, se você repetisse a base e botasse 2 menos 3, aí seria outra coisa. Né? Então, como o 2 é o expoente de baixo, fica menos o de baixo. Né? Então, essas são as duas primeiras propriedades, só para a gente começar. E nós, no total, teremos 8. Né? Então, vamos rapidinho aqui ver cada uma delas no próximo vídeo, né, para fechar essas 8. E aí sim poder começar a falar da equação exponencial, função exponencial e irmos aí para o que nos interessa mais.